Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia a todos os ouvintes. Cléber Ferreira, Eduardo Horácio. Obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje. Como é que foi o recesso, vereador? A expectativa para voltar ao trabalho amanhã ou não teve muito recesso? O recesso foi muito pouco. Estávamos andando pela cidade, vendo os problemas, a população ligando. Ainda mais quando chove em Goiânia, aí que recebemos muitas ligações mesmo. Aí é complicado, viu? E aí, os vereadores têm conseguido, o senhor pessoalmente, tem conseguido resolver os problemas que chegam para o senhor? Minimizar os problemas, né? Claro que essas questões da chuva precisa trocar ali, a rede pluvial tá ruim, tá deficitária. E a população tem que ter consciência de que o lixo que eles jogam na rua volta na chuva também. Então, são N problemas que terão que ser solucionados ao longo do ano. Podia multar também quem joga lixo na rua, né? Tem lei para isso já também, os vereadores aprovaram. Tem, inclusive, só cumprir, né? Eu estou fazendo uma emenda no Código de Postura para valer a multa por vídeo. Porque a população vê o cidadão e não tem fiscal suficiente. Então, eu estou fazendo essa alteração, estou fazendo um estudo jurídico, quero apresentar na próxima semana, que o cidadão que filmar um cidadão jogando lixo, ele pega a placa e a multa vá para quem está o nome do veículo, né? Tem duas questões que são fundamentais. Mas aí só para o veículo, né? Para o pedestre, não. Não, assim, o pedestre aí o fiscal tem que abordar, a população não tem como abordar, né? Então fica difícil. Não seria bom também que o próprio guarda da Guarda Civil Metropolitana também fizesse esse trabalho? Seria ótimo, é bom também. Aí, é uma ideia ótima. Boa parte dessa guarda está sem fazer nada aí, não? Querendo substituir a polícia. Eu não vejo fazendo nada, eu acho que a guarda tem um papel importante, tanto ela com o patrimônio público, também ajudando ali na segurança da população. O senhor falou duas questões muito importantes nessa questão do lixo. A primeira delas, é preciso estabelecer o suporte para colocar o saco de lixo na porta de casa. Por quê? Porque quando chove, a chuva leva aquele saco de lixo direto para a boca de lobo entupindo. Essa é uma questão emergencial. Pouquíssimas residências em Goiânia têm residências, os prédios têm, mas as casas, pouquíssimas têm aquele reservatório onde você coloca, aquela estrutura metálica onde você coloca o saco de lixo. Isso é muito sério. Segundo, é preciso normatizar essa questão da propaganda impressa dos semáforos de Goiânia, porque as pessoas pegam ali para não destratar o trabalhador, joga pelo vidro do carro e aquele papel vai parar dentro da boca de lobo também com a chuva. Então é preciso normatizar isso com urgência, porque o problema... Eu não acredito que a rede pluvial de Goiânia comporte o volume de água que a pavimentação das ruas conseguiu acumular sobre a cidade. Vai ter que mudar a rede pluvial. Se ela já não comporta com as bocas de lobo desentupidas, imagina com todas elas entupidas por saco de lixo e papel de propaganda. Inclusive no projeto, estou normatizando, obrigando cada casa a ter aquela lixeira. Tem de ter. Então nesse projeto também está. Para você ver uma solução que teve no residencial Ipanema. Lá aumentou a rede pluvial, trocou o diâmetro, melhorou 70%. Mesmo com essa chuva, ainda precisa, claro, melhorar mais, mas já resolveu bastante. Então, é preciso realmente um investimento para solucionar esse problema. Vereador, eu perguntei para o senhor falou que tem as demandas chegando, principalmente com chuva, mas os vereadores recebem demandas lá nos gabinetes constantemente, né? E aí eu perguntei como é que está a busca por solução, como é que está essa resposta da prefeitura, porque... O vereador não é executivo, né? O executivo é que vocês dependem da prefeitura para resolver esses problemas. Por exemplo, na saúde, muita gente chega lá querendo uma vaga de UTI, etc. Vocês têm que correr atrás e a secretária tem dito que tem uma fila. A prefeitura em outros lados também não tem dinheiro muitas vezes para fazer o serviço. Como é que está essa resposta da prefeitura, as demandas que os vereadores levam? Em alguns órgãos a resposta é rápida. Na Comurg, o DENS está fazendo de tudo para poder atender. Na CEINFRA, na AMA também. É claro que em algumas situações da saúde... Eu acredito que com o trabalho que está sendo efetuado, eu acho que nós vamos colher frutos em breve. Claro que está ruim ainda, mas os projetos que estão sendo feitos, claro que alguns a gente ainda não concorda, mas eu acredito que vai melhorar. Horácio. Sobre a questão de celeira do governo, já está definido? É o senhor mesmo? Já está escolhido? Não, eu não, em nenhum momento eu fui procurado pelo prefeito Iris ou por algum secretário para poder assumir a liderança. Há especulação, os vereadores sempre falam em meu nome, e quero até agradecer a confiança, mas não teve conversa nenhuma. Era para ter uma reunião ontem, foi desmarcado, porque o prefeito viajou. Hoje era para ser remarcado, não foi remarcado, então acredito que amanhã ainda vamos não ter
a nomeação de um líder ainda. O senhor topa? Se eu for convidado, sim. Mas não é algo que eu estou buscando. As pessoas falam, você quer ser líder? Não estou procurando ser líder. Quero ajudar a administração a fazer uma cidade melhor. Se o senhor tivesse sido procurado, já tivesse aceitado, mas isso não tivesse sido divulgado oficialmente, o senhor também diria a mesma resposta aqui, não diria? Não, falaria. Não tem por que esconder. Não tem... Se eles tivessem procurado, e se eu soubesse quem seria também, eu falaria. Né? Se a Câmara fosse eleger o líder, seria com certeza o senhor. Eu acredito que sim, que os vereadores sempre falam, vai lá e fala que você quer ser o líder. Sempre eles estão me dizendo isso e falando para o prefeito isso também. Mas tem vários outros nomes, o vereador Policarpo também foi citado, Joãozinho Porto, o vereador Juarez Lopes, Paulinho Graus também foi citado. Mas todos eles têm um pequeno impedimento. Se você pegar a levar em consideração, Paulinho Graus é candidato, então ele não tem como exercer essa função. Aí vem a jovialidade de alguns que estão no primeiro mandato, Vinícius Cerqueira, o próprio Policarpo. E o Juarez tem, né, ao longo da sua relação com a Câmara e com o poder, alguns desgastes no passo. Diante da eliminação de pequenos desgastes, o seu nome é aquele que não tem nenhuma rejeição, nem pela Câmara Municipal e nem por ser do MDB, né, crescido no colo do Íris, literalmente, não tem rejeição nem lá nem aqui. Sobre rejeição, realmente, graças a Deus, não tenho. Mas o que me preocupa... O senhor não disputa a eleição para deputado estadual? Não, esse ano não. E o que me preocupa não é nem a questão do líder, é a questão da composição de uma base. Quem será realmente os vereadores da base? Dizem que tem uma lista de 22 a 24 vereadores. E nós não vimos isso no ano passado. Uma base sólida. Então, eu acho que antes mesmo de escolher um líder, precisamos de ter uma base sólida que realmente possa defender os interesses tanto da população de Goiânia como a do prefeito. Nos últimos dias a gente tem ouvido muita informação de que 8 vereadores resolveram ir para a base, que estavam mais ou menos indecisos, independentes, alguns até de oposição. O senhor tem informação disso? Eu só ouvi falar, mas não sei quem são esses vereadores. Mas não tem como, sem construir uma base, não tem líder que dê jeito, né? Não tem, não adianta. Por isso que eu falo, o ano passado o prefeito fez certo, não escolheu o líder. Porque se qualquer líder que tivesse sido escolhido, hoje estaria liquidado, porque realmente não tem uma base para que realmente dê sustentação aos projetos do Executivo. E com relação à relação interna dos vereadores na Câmara, o senhor entende que já houve uma evolução para que puxem pelo mesmo lado como um poder unificado? Sim, tá assim, melhorou muito ali. Claro que começou meio conturbado. Muito tumultuado. Inclusive no fechamento do ano, muito tumultuado. Interesses pessoais colocados acima dos interesses coletivos, a Câmara enfraquecida por isso. Sim, mas eu vejo que o início desse ano, eu acho que vai melhorar, sim. Já deu uma amadurecida os vereadores que chegaram lá. Eu acho que vai correr tudo bem. Vereador, tem uma outra questão, que é a questão agora tem até uma matéria hoje do Jornal Popular, é a questão da Praça do Trabalhador, onde acontece a Feira Rico. O que tem de projeto naquela praça, se um só fosse executado, seria uma beleza. Toda hora aparece um projeto novo. Agora, de transformação da praça, inclusive, em área de lazer. A Câmara não pode se posicionar com relação àquilo lá, não? A gente tem tentado realmente participar desses projetos. Infelizmente, a gente não foi chamado em nenhum momento para discutir a reforma, o que vai ser feito lá. Mas claro que cada dia chega uma reclamação. Os feirantes que foram relocados, a população que não foi ouvida. Então, assim, infelizmente, a Câmara não foi ouvida ainda, mas nós temos que nos posicionar para que... Não seria porque a Câmara chamar para si e chamar os outros para ouvir os outros? Sim, e isso nós vamos fazer. Principalmente, eu tenho um vínculo muito grande aqui ao redor. Aqui. Nós temos um posto de combustível ali na 44, aqui no centro, bem ao lado da Praça do Trabalhador. Então, a gente realmente tem que participar e é isso que a gente vai fazer. Vereador, como é que o senhor votou naquelas... Foram 3 votações, né? Primeira votação em plenário, segunda, depois a derrubada do veto em relação ao projeto que a Câmara promulgou impedindo o aumento do IPTU para esse ano. Eu votei contrário ao aumento. Sempre para impedir o aumento. Para impedir o aumento. Eu sei a favor ao projeto. Depois para derrubar o veto do prefeito também. Como é que o senhor está vendo pessoalmente e agora entre os vereadores essas decisões judiciais? Já são 2.
favoráveis à Prefeitura, mantendo o aumento nesse ano. A Câmara ficou desautorizada, agora pela Justiça, como é que o senhor avalia? A Câmara fez o papel. Agora a Justiça entendeu que seria inconstitucional, que é inconstitucional, então a gente tem que respeitar. Agora, nós fizemos o papel de tentar realmente barrar esse aumento. Quando a gente viu que nesse momento não era o momento de aumentar imposto. A população está cansada, ela quer ver uma contrapartida primeiro, e isso não está acontecendo. Foi o mesmo caso do transporte. Sempre a mesma conversa, vamos aumentar para ter melhoria. Hoje, nos pontos de ônibus, não tem um abrigo. Se chove, molha. Se tem sol, a pessoa fica queimada com sol. Então, assim, é muito complicado. Então, a população está cansada de pagar impostos. O prefeito tem alterado, intensificado a articulação e alterado a forma de abordar, de conversar com os vereadores nesse início de ano, já pensando na volta dos trabalhos. O senhor acha que se isso está diferente, uma votação, uma derrota da prefeitura, como foi essa do IPTU no ano passado, não voltaria a acontecer? A articulação está diferente? Está bem melhor. O prefeito sempre atendeu o vereador, não precisa marcar com ele. A gente chega lá, ele pergunta, você quer entrar? O senhor quer entrar? Vamos falar? Então, assim, o relacionamento entre o prefeito está muito bom. O que precisa ser melhorado é o relacionamento com alguns secretários. Mas eu acredito que vai melhorar sim. O prefeito tem essa intenção e quer realmente constituir uma base sólida. Essa questão do IPTU, mesmo que tivesse uma base, aí que a gente seria ouvido, né? Porque a Câmara não queria aprovar, não quer aprovar o aumento de IPTU. Mas o prefeito conseguiu na Justiça, mérito da Prefeitura, que soube realmente entrar com o processo e ganhou. Agora vamos continuar trabalhando e espero que os investimentos venham realmente para que a população ela paga um imposto caro, mas ela tem que ter a sua contrapartida. O senhor era vereador em 2015, quando o projeto que foi aprovado previa esse aumento para 2016, 2017 e para 2018. Lá atrás o senhor votou favorável? Votei favorável, porque naquele momento fazia mais de 10 anos que não tinha um reajuste da planta de valores. Mas eu vi que tinha errado na questão desse aumento progressivo. Por isso, quando... Só para 2018 ou para 2017 também? Não, porque ele foi para os 3 anos. Foi para os 3 anos. 17, 18, realmente era um aumento abusivo. E logo no início do mandato eu assinei a petição juntamente com o vereador Elias, porque eu vi realmente que não era o correto aumentar dessa forma. Eu gostaria de reforçar só essa questão de como é que está a articulação do prefeito agora. O senhor acha que já tem uma base definida? Quantos vereadores estão com o prefeito? Eu acredito ali, ainda não tem a base definida, mas que tem uns 15 vereadores já compondo a base, sim. Falta, com essa notícia que o Eduardo, eu também já ouvi, o Eduardo Horácio falou sobre mais 8 vereadores que estão vindo. Eu acredito. 8 somados a quantos? A uns 15? Daria uns 23 vereadores. Essa base do prefeito chegou a ser de 2, né? De 1, de 3, às vezes era de 30. Na última votação, 4. Pois 4 vereadores. Como é que é essa base a partir de agora? Esses 8 que chegam, com os 15 que estavam, vai ser base mesmo? Vai votar favorável à prefeitura em qualquer matéria? Ou dependendo do projeto, o vereador... pelo que o senhor está vendo, esses vereadores podem mudar de lado? Não é questão de mudar de lado. Quando o prefeito, no início do ano, me recebeu lá e falou sobre isso, falou assim, não, se o projeto for ruim, vamos discutir. E é isso que a gente quer, discutir com o prefeito. Se um projeto não for bom, a gente entender que vai ser ruim para a população, vamos lá conversar com o prefeito. É isso que a gente quer, esse diálogo, essa aproximação. Mas aí o diálogo pode acontecer e o prefeito, no diálogo, pode falar assim, não, é esse mesmo. Esse é o projeto para votar. Aí tem que convencer os vereadores, né? Ser base não é concordar com tudo também. É discutir com o prefeito. O senhor, se fosse prefeito, no lugar do prefeito Elis Rezende, priorizaria o que na gestão? Priorizaria a questão da pavimentação e saúde. Hoje, o asfalto hoje do governo está muito ruim. Mas e a saúde está péssima. Com o dinheiro que vai vir do Banco Mundial, 100 milhões de dólares, essa questão do asfalto vai resolver, não vai não? Vai, mas esse dinheiro nunca chega. Se você gastar dinheiro próprio, depois vem um empréstimo e não... Mas esse dinheiro ainda, desde o ano passado, está com essa... Vai chegar e ainda não chegou. Acho que o pedido desse dinheiro é de 2016. 2016 que a Câmara começou a tramitar. Como um líder do prefeito deve agir em relação ao desgaste de alguns secretários com o Legislativo? Da secretária Fátima Muriel. A Fátima, nós conversamos com o prefeito sobre essa questão. Ela, inclusive, vai pôr uma pessoa para atender vereador, para ter essa comunicação.
ela tem as suas demandas, a gente entende, a gente não quer falar com a secretária, a gente quer que realmente a população seja atendida. Qual que é a avaliação que você faz de gestão dela? Muito ruim o relacionamento. As ideias delas, que eu acredito que vão funcionar no futuro, vai ser boa, mas ela precisa ter um relacionamento, conversar com a Câmara. Ela tem umas atitudes e não comunica a Câmara, não comunica os vereadores. Então, essa questão da troca do software, por exemplo. Segundo a CDTEC, eles tinham condições de fazer esse software. Por que não foi feito com eles? A gente não sabe ainda, a gente não conversou software com do que, vereador? Só pra gente entender. Da regulação que foi trocado. Uhum. Então foi gasto mais de 4 milhões com esse software. Então a gente não sabe realmente. Está funcionando? A população está reclamando todos os dias. E a gente pediu, foi eu, o vereador Policarpo e o vereador Vinícius Siqueira, fomos a uma reunião com ela, falamos assim, nós queremos um encontro semanal para que vocês passem a todas as ações que a saúde está fazendo e aquilo que precisa ser feito. E nós vamos passar também aquilo que precisa melhorar. E ela concordou, então já é uma abertura que ela está dando para a Câmara Municipal e a gente vai fazer isso, vai procurar ela. Do ponto de vista da funcionalidade, há uma crítica porque os vereadores tentam influenciar na regulação. Agora, é preciso que a secretária e a sua equipe entendam também que a população só procura o vereador porque quando precisa de uma vaga no SUS, não tem. Quando precisa de uma vaga na UTI, não tem. E desesperadamente sai atrás de quem possa auxiliar para resolver. Se tiver a vaga disponível, ninguém vai procurar influência para resolver. E a vaga disponível não é privilégio para alguém, é responsabilidade do poder público municipal. O cidadão não tem nada a ver com isso, não. Então eu penso que há muitos equívocos. Outro equívoco que eu penso que a Câmara precisa questionar rapidamente. Tem médico demais na regulação e pouco médico atendendo a população. Não precisa tanto médico para regular, mas precisa para atender a população. Regular, tendo uma sala com ar-condicionado e assinar papel, é mais fácil do que auscultar coração, diagnosticar problema, emitir uma receita. É preciso essas mudanças. A professora Fátima, a doutora Fátima, tem todo o meu respeito como cientista. Todo. Eu conheço o trabalho dela e sou um admirador. Agora, como secretário, eu penso que a Câmara, inclusive, teria que agir com mais contundência. Vereador, a gente sempre questiona isso aqui. Não tem ainda desgaste com os vereadores, insatisfação dos vereadores com a secretária, por conta da retirada de cargos políticos na direção de unidade de saúde, direção de CAIS? Não, essa questão de cargos foi superado já no início. Os vereadores entenderam que a forma do prefeito eles seria diferente. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado realmente, igual o Kleber falou, é ruim você ficar recebendo ligação de madrugada, não que a gente não tem que atender, mas é ruim a forma, eles ligam de madrugada pedindo uma UTI, pedindo para ser atendido, isso é ruim, a população não merece isso. A chegar a um ponto de ligar para um vereador, para um político, para pedir uma vaga, é muito ruim e é humilhante, até mesmo para a própria pessoa. Vereador, outra questão. Não pode fazer nada. Não pode, não tem o que fazer, é ruim. Outra questão na gestão, como é que o senhor avalia a gestão da Comurg? O que a prefeitura deve fazer com a companhia que segue sendo um problema para as finanças da cidade? Sim, é otimizar, tá? Os próprios trabalhadores fizeram um plano para reduzir ali a quantidade de pessoas, tem que alocar em alguns órgãos, precisam. Eu vejo que a Comurg precisa ter um posto dentro da educação, dentro das CIMAS, e eu acho que a Comurg tem um papel muito importante, mas precisa otimizar ali, e principalmente a questão dos super salários, que tem que ser combatido. Não entendi, o senhor quer um posto da Comurg em cada secretaria? É para poder atender, por exemplo, a CIMAS. Ela não tem pessoal da Comurg, ela tem que ficar ligando na Comurg. Eu acho que se tiver funcionários da Comurg... Você vai aumentar a empresa, não vai acabar que ter mais gente. Realocar. É tirar da Comurg, tem muita gente lá na Comurg. Tem muita gente trabalhando, mas tem muitas pessoas que precisam de um local para trabalhar. O senhor não defende privatizar a Comurg, acabar com a empresa? Não defendo. Por que não? Eu acredito que é possível... Tem gente que diz que vai ficar mais barato. Não, mas é possível manter. Se você privatizar ali, tem muitos trabalhadores que vão ficar na rua. E muitas famílias, muitas pessoas que trabalham realmente naquela companhia. E a gente precisa pensar neles também. Vereador, falando sobre a eleição de 2018, o PMDB de Goiânia, pelo que o senhor vê, né? O MDB de Goiânia, pelo que o senhor vê, está fechado com a pré-candidatura de Daniel Vilela? Ou ainda tem muita gente do MDB aqui da capital que quer apoiar Ronaldo Caiado? Infelizmente tem essa divisão. Eu estou com um deputado, nosso futuro governador Daniel Vilela, acredito no potencial dele, e é o nosso pré-candidato do MDB. Essa questão, não tenho nada contra Ronaldo Caiado, mas hoje o Daniel Vilela está trabalhando
para ser o nosso candidato e eu acredito muito no potencial que ele tem. Por que tem gente que acha que Caiado é melhor? Eu não sei se é a aproximação do Caiado com o prefeito Íris, eu não sei, não é um nome ruim, mas se o MDB tem um candidato, nós temos que apoiar o candidato do nosso partido. Mas só por isso? Não é só por isso, porque é um candidato que está interessado, tem projetos, está andando o estado todo, é jovem, e eu acho que a gente tem que apostar nesse candidato realmente que quer fazer algo diferente para o estado. O Íris nunca se manifestou, o senhor nunca viu nenhuma manifestação do Íris? Porque tem muita gente que acha que apoia o Caiado, porque acha que o Íris apoia o Caiado. Isso, mas o prefeito sempre fala, nós temos que apoiar o candidato do nosso partido. Ele sempre falou isso. Inclusive, quando ele saiu candidato à prefeitura. Ele, segundo ele, saiu por o partido não ter candidato e apoiar o outro. Então ele saiu, ele falou assim, o partido como o PMDB na época, agora o MDB, não pode ficar sem candidato. O que acontece com o MDB que tem as prefeituras das duas maiores cidades que definem a eleição, no caso Goiânia e Aparecida de Goiânia, e não dá conta de ganhar a eleição do vereador? É essa enrolação, demora demais decidir a candidatura, aí começa a perder os seus líderes. Esse é o grande problema. Enrola muito e quando vai sair candidato já é tarde demais. E não tem a discussão devida. Sempre foram os mesmos candidatos. Agora que Daniel Vilela realmente pôs-se à frente e quer ser o candidato, eu acredito que tem tudo para dar certo. Pois é, agora mudou então, senhor. Acho que a estratégia está acertada? Sim, mudou. Agora não pode ter essa divisão. Se dividir, aí vai perder mais uma vez. O senhor pensa assim, o Maguito, por exemplo, tem outras lideranças do PMDB que dizem que não tem problema dividir no primeiro turno, a oposição, né? Pode ter as duas candidaturas, Caiado e Daniel, e depois une no segundo turno. O senhor tem problema? Eu acredito que tem problema sim. Vai dividir e isso é muito ruim. E quando tem essa divisão, vai ter alguns rachas. E é difícil depois juntar essa turma que ficou de um lado e a outra do outro. O senhor defende a aliança do PMDB com o PT, por exemplo, para disputar o governo do Estado? O PT está muito desgastado. É claro que toda aliança ela é bem-vinda. O PMDB não está, não? Também, mas o PT está um pouco mais, né? Mas, assim, tem pessoas muito boas no PT que merecem o nosso respeito. Antônio Gomide seria um bom vice, Daniel? Bom nome. E tem provado isso ao longo dos anos. Chapa puro sangue, não? Não, nunca. Se o partido precisa trazer mais partidos, quanto mais partidos ao lado, melhor realmente será o desenvolvimento da campanha. Os insatisfeitos do governo seriam bem-vindos? Por exemplo, o caso de Vilmar Rocha com o PSD? Sim, claro. A gente não pode... hoje não temos o luxo de dispensar ninguém, não. O Wilder Moraes também? O Wilder é um grande senador e tem demonstrado isso. Eu acredito que tem vaga, sim, para ele disputar o Senado no MDB. E do outro lado, como é que o senhor avalia? O senhor está avaliando a perspectiva da oposição e como é que o senhor e a oposição avaliam o projeto que o governo está apresentando, a pré-candidatura de José Hélito? Então, a gente não pode brincar. O governador Marconi Perillo vem ganhando todas as eleições. Então, tem uma força, ele tem a máquina na mão e está também trabalhando para que o projeto deles dê certo. Então, a gente tem que realmente... Por isso que a gente não pode dividir. Eles estão muito ali unidos. Tem a máquina para fazer o trabalho que está sendo feito. Então, a gente tem que realmente abrir os olhos. E é preocupante. Se dividir, como eu disse, nós vamos acabar perdendo. Para finalizar, o que mudou no PMDB com a retirada do P, que virou MDB? Nada. Mudou nada, né? Nada. Por que tirou, então? Não sei. Infelizmente. Dependendo do senhor, não tirava. Não, e tem pessoas que nem sabem ainda. Ontem... Nem que mudou, não, né? que nem que mudou. Ninguém sabe. Não é para resgatar, não é para tentar tirar um pouco dessa imagem ruim, principalmente Michel Temer trouxe para o partido, não. Resgatar o partido do luta Brasa. Eu fiz uma comparação, a mesma coisa de mudar o nome da Avenida 85. Ela continua, todo mundo, é a Avenida 85. Não adianta mudar agora, não. Vereador Wellington Peixoto, do MDB, falando conosco aqui na 730, a Câmara retoma trabalhos amanhã, né? Nesta quinta-feira, dia 1º, tem sessão ordinária, a primeira deste ano de 2018. Vereador, obrigado pela presença aqui na 730, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado, Rubens Salomão, Clever, Eduardo e a todos os ouvintes da 730 e mandar um abraço para o nosso futuro governador Daniel Vilela, que está viajando agora para o interior. A gente define aí os destaques da entrevista com o vereador Wellington Peixoto, a íntegra também da entrevista no portal 730.com.br, a íntegra também em vídeo no facebook.com/rádio 730.
Não vai ser amanhã, provavelmente semana que vem, a gente vai saber quem vai ser o líder da base do prefeito lá na Câmara. Pode ser que seja o vereador Wellington, falou sobre isso aqui também na entrevista. Antes do Carnaval. Antes do Carnaval, tomara, né? Que seja. Tchau, Horácio, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, Kleber. Bom dia a todos. Um grande abraço a você que se liga aqui na 730. Um ótimo dia.